Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história e tanto sobre fé na prática. Uma história focada numa promessa bem difícil, a de não pregar com palavras, mas deixar que a própria vida fale por si. É uma jornada sobre o poder do testemunho silencioso, que às vezes grita mais alto que qualquer sermão. Vamos nessa? E bom, essa história toda que vamos acompanhar vem de um lugar muito especial. Ela foi compartilhada no encontro online do grupo Amizade Verdadeira, que rolou bem cedinho, às 6 da manhã do dia 14 de fevereiro de 2026. E 26. E o nome do grupo já diz tudo, né? É um espaço seguro, de pertencimento e cura, onde a conversa é honesta e a caminhada é de um ajudando o outro. O compartilhamento de hoje é a primeira parte da história de vida do Nizam Omar e de como ele conheceu a Cristo. E essa história foi comentada ali, na hora, por gente de carne e osso. Estavam lá os irmãos Valdir, Bruno Quintino Domingos, Washington Braz e mais uma galera. É justamente nesse ambiente de compaixão e apoio mútuo que uma história como a do Nizam ganha vida e força para todo mundo. E aqui a gente chega no coração do conflito. Essa frase do Nizam Omar dá o tom de todo o testemunho dele. Imagina só, receber uma carta dura do próprio pai e a partir daí fazer uma promessa a Deus que mudaria tudo. A de não usar palavras para falar de Cristo dentro de casa. Uma promessa nascida na dor, que definiu todo o resto do caminho. Então, para a gente entender de verdade a jornada do Nizam, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o custo inicial. Essa primeira parte foca exatamente nisso, no sacrifício e na rejeição dolorosa da família que ele encarou logo depois da conversão. Tenta imaginar o peso dessa situação. Depois de aceitar Jesus, o relacionamento dele com os pais foi, nas palavras dele, praticamente zerado. É uma separação profunda, um corte radical com a família por causa da fé. Um preço que, vamos ser sinceros, pouca gente estaria disposta a pagar. E é aqui que vem a grande virada. Diante dessa situação, o Nizam tomou uma decisão radical. Ele decidiu que o testemunho dele não seria falado, mas vivido. A vida dele, o dia a dia, o jeito de tratar a família, tudo isso seria o sermão. Ele não ia abrir a boca para pregar, a não ser que alguém perguntasse. Certo, mas como é que uma promessa de silêncio se transforma numa ação que muda tudo? É agora que a história chega num ponto de virada, em que uma promessa de Deus nas Escrituras inspira um ato de humildade que foi, ao mesmo tempo, decisivo. O Nizam se viu então numa encruzilhada. De um lado, o caminho de pregar com palavras, que provavelmente ia gerar mais conflito. Do outro, o caminho de viver o exemplo. Um caminho bem mais difícil, mas que apontava para a reconciliação. A escolha dele foi clara. E no meio de toda essa dor, foi uma passagem da Bíblia que deu força e certeza para ele. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 29 e 30. Era uma promessa direta, sabe, reconhecendo o tamanho do sacrifício, mas garantindo uma recompensa imensa, mesmo que viesse junto com perseguições. E então a esperança apareceu de uma forma bem concreta. Com uma sensibilidade cultural enorme, Nizam sabia o peso e o significado que um neto, o primeiro neto, tinha numa família árabe. Ele viu o nascimento do filho não só como uma alegria pessoal, mas como a chave que Deus poderia usar para começar a reconstruir as pontes. Com essa esperança renovada, começa a jornada de volta para casa. Agora a gente vai ver como um simples ato de humildade foi capaz de construir uma ponte sobre um abismo de silêncio, abrindo uma porta que parecia estar trancada para sempre. Olha só essa progressão, que incrível! Começa com a ruptura total. Daí, com o nascimento do filho, nasce também uma sementinha de esperança. Essa esperança se transforma num ato de humildade, a viagem para apresentar o neto. E o resultado? A porta se abre, a reconciliação acontece. E este é o momento de arrepiar da história. A mãe do Nizam, olhando para ele, para a esposa e para o neto, diz essa frase. Ela reconhece que aquela nova vida, aquela família, era na verdade uma bênção. O testemunho silencioso tinha sido finalmente ouvido em alto e bom som. Mas olha, uma história poderosa como a do Nizam não acontece no vácuo. Ela precisa de um terreno fértil. Então agora a gente vai ampliar o foco para entender a comunidade que possibilita esse tipo de fé que transforma. O pessoal da Amizade Verdadeira se define exatamente assim. Eles se veem como uma enfermaria no campo de batalha contra o ego humano. É um lugar seguro, de cura, onde a gratidão, a humildade e a compaixão são exercitadas para revitalizar a comunhão do corpo de Cristo, que é a igreja. E como isso funciona na prática?
A dinâmica do grupo segue uma agenda bem simples, mas muito profunda, chamada de Up, In, Out. O Up é para cima, a oração e a conexão com Deus. O In é para dentro, a reflexão e a cura interior. E o Out é para fora, a devoção missional, ou seja, servir aos outros. É um ciclo que alimenta uma fé que é, ao mesmo tempo, pessoal e totalmente voltada para a comunidade. O testemunho do Nizam acaba virando um espelho para o grupo todo. Eles refletem que a missão da igreja da comunidade é exatamente essa: ser um canal, um vaso, através do qual as pessoas possam descobrir que foram reconciliadas com Deus, muitas vezes sem nem saber que isso era possível. E agora, para a gente fechar, a história do Nizam deixa de ser só uma história e se torna um convite. O desafio muda de simplesmente aprender para de fato participar ativamente. E aqui fica a pergunta provocativa para a gente levar. Se a nossa vida é o único evangelho, a única Bíblia que alguém perto da gente vai ler, que mensagem essa pessoa está lendo? O que a nossa vida tem comunicado? E o desafio final é bem prático. É um convite para replicar esse modelo de comunidade que gerou uma história tão incrível. Que tal hoje mesmo convidar 2 ou 3 pessoas, lerem um trecho das Escrituras juntos e simplesmente deixar que Jesus fale no meio do compartilhar? Começar, quem sabe, um novo registro no Diário da Amizade Verdadeira. Fica aí o convite.